Fala pessoal, eu sou filho de Deus e tirei uma folguinha no almoço com o TF pra secar o Palmeiras no jogo das 16 horas. Essa é a nossa vida, esse é o nosso lema. Quando as coisas não dão certo, a gente seca os adversários e deu certo. Obrigado, Cássio. Obrigado, Cássio, pelo milagre que você fez no final da partida. O Botafogo segue com 2 dígitos à frente do segundo colocado, que é o Palmeiras. 10 pontos à frente. Amigos, e é uma diferença absurda. 10 pontos, isso é muito ponto. Então, são 10 pontos, uma rodada a menos. Faltam 16 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Análise de todos os números, o que vai acontecer na próxima rodada. Farei isso dentro do nosso giro de notícias de hoje. Dito isso, ufa, dos males o menor. Apesar da derrota dolorida de ontem, e é um fato que a gente já conversou aqui no canal e vamos falar novamente durante a semana. Essa data FIFA eu acho que veio em boa hora, depois de 2 derrotas seguidas. Descanso, jogadores de folga até quinta-feira, vão viajar, curtir seus familiares, vão tomar uma cervejinha, quem gosta de cervejinha, vai pro culto, quem gosta de culto, vai pro show, quem gosta de show, vai curtir a sua família, igual alguns jogadores como o de Plácido, que foi pra Argentina, Rafael foi ficar com o Fábio lá em Porto Alegre, Tiquinho foi pescar, e assim vai. Descansar, relaxar. A família do Bruno Lage tá aqui no Brasil, que ele, com a sua família ali, reflita o que ele falou ontem na entrevista coletiva. Não é hora de crise. Por mais que todos vão querer colocar uma crise em cima do Botafogo, e a gente até mesmo naquele primeiro momento, eu coloco assim, como achando que tudo fosse degringolar depois das declarações do Bruno Lage, mas tudo foi resolvido internamente. Ele teve rompante. E agora não é hora de termos rompantes. Nem a gente, nem quem tá ali na frente. Derrotas, como eu sempre falei com vocês, elas poderão acontecer em diversos jogos. Faltam 16 rodadas. Não sabemos se o Botafogo manterá uma invencibilidade de 16 rodadas, como nós tivemos agora há pouco no Campeonato Brasileiro, ou se teremos 8 vitórias e 8 derrotas, se nós teremos, não sei, 4 vitórias, 4 derrotas e 8 vitórias, não sei. Só sei que, a partir desse momento, dia 3 de setembro de 2023, reta final do Campeonato Brasileiro, o que não pode acontecer no nosso Botafogo é uma crise nossa, de jogarmos contra, de criarmos um ambiente pesado. O Lage errou no jogo, com a escalação que ele fez pelo lado direito, algo que a gente vinha falando aqui no canal durante muito tempo, e principalmente da coletiva pós-jogo. Ele tinha que ter falado mais firmemente sobre a arbitragem. Por que, TF? Algumas rodadas, Abel Ferreira e seu auxiliar foram a público e reclamaram de mazelas contra o Palmeiras. O que aconteceu em 2 jogos consecutivos para o Palmeiras em sua casa? 2 faltinhas, um lance que não foi falta contra o Palmeiras e aconteceu uma jogada lateral, e esta acabou surgindo um gol para a equipe do Palmeiras e mais 2 pontos na tabela de classificação, e um lance polêmico contra o Vasco da Gama, em que o VAR chamou onde não tinha que chamar. Foram 4 pontos a mais para o Palmeiras em lances que não eram para eles terem acontecido. Ele tinha que ter focado na arbitragem, que ontem foi patética. Se a gente pega os lances que aconteceram, os lances capitais, se o Bruno Henrique tivesse sido expulso, não era nada demais mesmo, porque ele dá 2 cotoveladas, e na partida anterior, ou a 2 partidas anteriores, o próprio Rafael Claus, ele expulsou um jogador do Atlético Paranaense com um lance similar, com a ajuda do VAR. Ontem, no lance que gera o segundo gol do Flamengo, existe uma falta clara no Tietê. E pela segunda vez consecutiva, são as narrativas que o Bruno Lage poderia ter usado para pressionar a arbitragem. No futebol brasileiro, você não pode ser bonzinho. Não pode ser bonzinho. Como diria aquele ditado, bonzinho só se aqui no Brasil. Ainda mais o futebol. O Bruno Lage teria que ter desviado o foco, ter jogado a pressão. E nós, torcedores, temos que parar com esse medo. Igual o Bruno Henrique fez ontem, aquele gestozinho patético que eles fazem. É o time que mais reclama. O próprio Bruno Henrique, há um ano, é só vocês pesquisarem na internet, vou colocar esse print aqui, reclamou do Rafael Claus em um jogo, falando mal do Rafael Claus em uma arbitragem. Eles choram, reclamam toda hora. Reclamam direto. Então é algo que acontece geralmente com a torcida do time de lá. É a torcida que mais reclama. Abel Ferreira é o técnico que mais reclama. E ontem era pro Lage ter reclamado. Dos males, o menor. A diferença segue alta, 10 pontos com uma rodada a menos. Faltam 16 rodadas. O Palmeiras, daquela continha que eu fiz lá atrás, que o Palmeiras só poderia perder 16 pontos, agora só pode perder 14. Da continha para chegar a 75 pontos. Isso colocando se o Campeonato Brasileiro chegar ali a ter que ter 75 pontos para ser campeão brasileiro, 76 no caso do Botafogo. Então nesse momento é sobriedade, nesse momento é
não alimentar uma crise. As declarações do Bruno Lage, elas foram totalmente intempestivas, elas foram totalmente fora de hora. Não dá pra gente entrar numa rota de colisão com o cara que vai levar a gente até o final do Campeonato Brasileiro. Não dá pra gente entrar numa rota de colisão com o comandante do Botafogo. Ele vai errar e vai acertar. Foi o que eu falei ontem na live pós-jogo. Eu acho que é o momento, depois dessa folga, quinta-feira, para acontecer uma reunião forte dentro do nosso clube. Uma reunião com o Mazuco, com o Brito, com os principais atletas. Eles sentarem e conversarem com Lage. Lage, eu acho que é melhor você não tentar fazer nada autoral. Você colocar aquilo que sempre funcionou. Um time que estava rodando ali com os 2 pontas rápidos, às vezes baixar as linhas e jogar na transição. Agora, quem tem que mudar alguma coisa são os outros. O Botafogo agora talvez não precise mudar tanto. Essa era a minha questão lá atrás, em relação... Muita gente falou de mudar pouco, de mexer pouco. E assim vai. Ah, volta a Caçapa. Não sei se com o Caçapa também daria certo. A gente não sabe. É muito fácil a gente falar de algo que não aconteceu, da gente pegar uma linha que não aconteceu. Como está no dicionário Aurélio. Calma, serenidade de ânimo ou de disposição, relaxamento. É hora de calma. É hora de calma. O Botafogo precisa de paz. A galera que aplaudiu, que criticou, que xingou... Todo mundo tem esse direito. Todo mundo pagou ingresso. Ninguém gosta de perder pro Flamengo. Voltaram a surgir flamenguistas que eu não sei, que eu não via desde 2019, depois do jogo de ontem. Voltaram a aparecer nas redes sociais. Isso é normal da torcida deles. Eles bateram o líder. E isso mostra a grandeza do Botafogo. Porque eles comemoraram ontem como se fosse a conquista de um título. Venceram o Botafogo no estádio Newton Santos. Eles encararam como uma final no Newton Santos. E ontem não houve, em relação aos nossos jogadores, falta de entrega, falta de luta, falta de motivação, falta de... honrar a nossa camisa. Se isso tivesse acontecido, eu ficaria muito chateado. Ontem houve o quê? Um jogo com erros táticos e arbitragem polêmica, que a gente não pode parar de falar sobre isso. Botafogo não pode parar de falar sobre a arbitragem. Os outros times reclamam dos árbitros. Nós temos que reclamar também. Nós temos que falar também. Porque os outros podem e a gente não. Por quê? A imprensa vai ficar falando, a imprensa Flapress, porque é a Flapress que prega isso. Os jornalistazinhos aí gostam de falar, vai reclamar da arbitragem. Porque não teremos esses assuntos comentados em nenhum programa. Fora daqui da nossa fogosfera, nós teremos apenas as falas do Bruno Lage, que vão colocar como se fosse algo que atrapalhasse o nosso caminho pelo tricampeonato. Mas não, a arbitragem ontem prejudicou o Botafogo. Isso tem que ser falado também. Não tenha medo de falar isso. Não fique com medo do seu amiguinho flamenguista. Não fique com medo do que a imprensa tendenciosa vai falar. E hora de calma, hora de paz, hora de tranquilidade, porque faltam mais 16 rodadas. 2 jogos fora, 2 partidas tensas, 2 clássicos do futebol brasileiro. Essa sequência das 5 primeiras rodadas era, nesse começo, era aquilo que nos dava nervosismo, tomar pontos contra Corinthians e Atlético Mineiro. Isso era fundamental para todos nós nessa nossa luta pelo tricampeonato brasileiro. É somar pontos. Vamos lá, descansar, jogadores descansem, recuperem ali o emocional. É bom que ninguém vai ficar pensando nesses dias no que aconteceu ontem, vai todo mundo relaxar. E na quinta-feira, foco total, porque depois de uma semana eles terão um jogo contra a equipe do Galo, lá na Arena do Galo. E é isso. Agora é hora de calma, serenidade, paz e vamos juntos, porque tá todo mundo contra a gente e nós não podemos jogar contra também a gente. É isso que querem. Querem que todos joguem contra a gente. Não vamos dar essa cerejinha do bolo para os outros. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu e fui, tamo juntos.